Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom, chegamos aqui na nossa terceira aula sobre Firebird e hoje eu vou falar um pouco sobre triggers e generators, né? A trigger, ela é um gatilho, né? Da tradução gatilho. Esse gatilho, ele é disparado dependendo de onde você coloca ele, né? Ele é ligado a uma tabela, né? Então, vamos lá. Se eu abrir aqui uma tabela, pegar aqui, por exemplo, a tabela usuários, entrar nela, né? Dar dois cliques nela, eu tenho aqui essa aba Triggers, né? Se eu vir aqui, você vai ver que eu tenho 6 eventos, né? Eu tenho o evento Before Insert, ou seja, antes de inserir, né? E After Insert, né? Então eu tenho antes de inserir e depois de inserir. Mesma coisa, antes de atualizar, depois de atualizar. Antes de deletar, depois de deletar. Então eu consigo criar um gatilho assim que uma instrução é executada numa tabela. Então, se eu inserir um registro, eu quero que realize um update em outra tabela, eu vou colocar aqui um gatilho e ele vai fazer essa atualização na outra tabela. Ah, eu quero que quando eu tiver, depois que eu realizar o insert, eu quero que ele calcula o valor de uma outra tabela, né? Então, vai ser conforme a sua modelagem de banco que você vai acabar usando uma trigger, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma trigger de generator, né? Que essa trigger, o que ela vai fazer? Eu não vou colocar um controle automático na tabela, né? Porque se eu vir aqui em Fields, eu tenho a opção de colocar AI, né? Que é auto-incremento no meu usuário. Mas eu quero ter um controle desse generator de uma forma separada, né? Então, vamos lá. Vou vir aqui em Triggers, né? Before Insert. Então, eu vou marcar aqui, vou vir em New Trigger. Ele já trouxe a declaração aqui para mim. E aí eu vou desmarcar essa opção para ele trazer o texto, todo o texto aqui para eu poder explicar. Então, assim como a Procedure, a Trigger também tem essa instrução de criar ou alterar. Porque se eu fizer uma alteração numa trigger que eu já tenho criada, ele não vai recriar ela, só vai alterar. Aí ele vem trigger, o nome da trigger, né, para qual tabela ela está ligada, se ela está ativa ou inativa e em qual evento ela faz parte e qual a posição que ela está. Então eu posso criar uma trigger, dizer que ela está em tal posição, posso falar assim, ó, eu quero que execute essa na 0, essa na 1, na 2, na 3, então eu posso definir isso aqui no Firebird. Então vamos lá, eu vou colocar aqui usuários underline BI, que é de Before Insert, usuários. Active, Insert Position, beleza, Begin End. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou fazer um teste. Se o new ponto id usuário é igual a 0 ou o new ponto id usuário é igual a nulo. E eu preciso fechar o parêntese aqui em volta. Beleza. Se o meu ID usuário é 0 ou ele é nulo, eu vou fazer uma incrementação aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, new.id usuário recebe 99. Aqui eu só estou colocando antes de usar essa questão do generator, né? Então, beleza. Criei aqui, vamos ver se está tudo certo, vou compilar. Ele deu errado aqui, deixa eu ver. Parse error. Tá. Aqui no caso não é igual a null, tem que colocar is null. Beleza, vamos compilar novamente. Beleza, já deu certo, deu commit. Então agora, o que acontece? Já apareceu aqui para mim no before insert a minha trigger. Se eu vir aqui no data, né, eu vou fazer via instrução SQL. Então eu vou colocar aqui, ó, script executive, vou colocar insert into usuários, ID usuário, nome, senha, e-mail, apelido. Values, aí aqui eu vou colocar 0, Maria da Silva, vírgula,
999555, vírgula, maria@maria.com, vírgula, Dona Maria. Beleza. Ponto e vírgula, commit, ponto e vírgula. Então, F9 já inseriu para mim lá a Maria. Então, como eu passei o valor 0, ele tem que ter disparado a trigger e ele tem que ter colocado 99 na Maria. Então, vamos lá olhar. Vou atualizar aqui. Deixa eu dar um comment aqui que não atualizou. Aí, pronto. Então, o gatilho ele é feito para isso. Para caso eu queira... Vamos supor que eu tivesse que colocar o departamento, né? Aqui no caso o departamento é not null, então ele não me exigiu colocar o departamento. Mas vamos supor que eu quisesse colocar lá no gatilho, para caso o usuário não informe um departamento, eu colocar um departamento padrão. Eu posso fazer isso através do gatilho, né? Nesse caso poderia ser before insert ou after insert, né? No update, se trocar o usuário. Então o gatilho é feito para isso. Nesse caso, a gente não pode deixar dessa forma, por quê? Porque se eu deixar lá pegando 99, ele iria gerar um problema que é o seguinte. Se eu tentar inserir outro usuário, ele vai falar assim para mim, olha, o usuário 99 já existe, porque é uma chave primária, né? Então ele fala assim, unique key or primary key, ou seja, do jeito que eu coloquei lá, não está certo, não vai ficar legal. Então, beleza. Então, vamos lá arrumar. Vou deixar essa Maria aqui. Vou voltar aqui na nossa trigger. Para isso, antes de fazer essa alteração, eu vou ter que criar o nosso generator. Então, eu vou vir aqui, ó, botão direito, em cima do generator, botão direito, new generator. Vou colocar aqui, eu gosto de dar esse nome, de gen, underline, id, usuários. Que fica bem mais fácil, você coloca gen, underline e o nome do campo. O valor dele, eu já vou colocar aqui 1, por quê? Porque eu já tenho um registro lá na tabela. Então, como eu já tenho um registro lá, eu quero deixar o valor 1 aqui. E o initial value pode ficar 0, e o incremento ele é de 1 em 1. Aqui eu poderia também trocar, falar assim, olha, eu quero de 10 em 10, de 100 em 100, independente. E eu vou vir aqui para dar um comment. Então, ele está criando, né, meu generator e setando o valor para 1. Então, eu vou dar o comment aqui, ele está com o valor 1. Se eu vir aqui agora e alterar, então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? New ID usuário recebe gen, underline ID, essa é a instrução de usar o generator, né? Então, eu vou colocar aqui gen, underline ID, usuários. Eu dei um Ctrl barra, ele completa para mim. E aqui eu tenho que falar assim, o step, que é o passo, né? Tipo assim, ele vai passar quantos? Quantos ele vai incrementar? Um só. Então, e o usuário recebe o gen ID que tiver lá, né? Então ele incrementa mais um e já retorna para mim. Beleza, é apenas isso. Então eu vou dar o comment aqui, beleza, fechou. Então, se eu vir agora aqui, né, voltando aqui nos usuários, eu tenho o João e a Maria da Silva. Se eu entrar lá agora e executar esse script que está aqui ainda no meu script executive, e eu apertar F9, ele vai dar certo. O que ele fez agora? Ele colocou o número 2 nessa segunda Maria. Então eu vou dar um comment aqui, agora ele já colocou o 2. E assim por diante. Então agora eu criei um generator que eu mesmo tenho o controle dele. Então se eu quiser trocar ele por algum motivo, avançar ele, porque eu quero ter alguma separação entre os meus registros e tal, eu que vou determinar. Se eu quiser entrar lá e atualizar, eu vou lá e atualizo. Então dessa forma eu já criei um controle que eu tenho como manipular ele a hora que eu quiser. Então, a trigger basicamente é isso. Como eu realizei o insert, ele passa pela trigger de insert. Se eu criar uma trigger de update, ele passa pela trigger de update. Então, essa é mais uma das coisas que tem programador que acaba não usando ou porque desconhece ou porque prefere usar tudo no código-fonte, né?
Então vai de cada um, vai de cada profissional, né? Isso aqui não é uma regra, tem que fazer, você precisa usar. Não, cada pessoa decide se vai usar ou não. O interessante é ela saber que existe essa opção, caso haja necessidade, ela venha fazer, né? Então, eu acredito que para essa parte aqui, a gente já concluiu, né? Agora, eu quero fazer uma parte mais de instruções SQL, de juntar informações, né? Que é a parte mais assim maçante, né? Que você vai fazer. Primeiramente, você está criando o seu banco de dados, você está estruturando ele, mas o que você vai usar no dia a dia mesmo é as instruções SQL, né? Que são as instruções de trazer os campos, mostrar na sua aplicação, né? Então isso a gente vai ver na próxima aula. Então, deixa o like aí, eu acredito que essa aula agregou bastante valor. Curte, deixa um comentário aí se você não gostou, se você tem uma sugestão, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!